A Petrobras recebeu hoje, na sede da estatal, aqui no Rio, o juiz federal Sérgio Moro, responsável por processos da Lava Jato em primeira instância. A gente vai conversar com a repórter Thaís Araújo, que tem mais detalhes para a gente ao vivo. Boa tarde, Thaís. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos. Olha, o evento aqui na sede da Petrobras foi realizado um dia depois de terem sido devolvidos à empresa cerca de 654 milhões de reais recuperados no âmbito da Operação Lava Jato. Durante o encontro, para discutir exatamente o combate à corrupção, o juiz Sérgio Moro defendeu a profissionalização das estatais e disse que a raiz do problema desses desvios é o loteamento político de cargos públicos. Ele fez, Luciana, uma série de sugestões à empresa em sua palestra, que inclusive foi bastante aplaudida, entre elas o monitoramento do patrimônio de diretores, baseado não apenas nos dados oficiais, mas também na forma como essas pessoas vivem, se é compatível com os rendimentos do cargo que exercem. Outra sugestão foi o incentivo financeiro a quem denunciar irregularidades na empresa. Também participou do encontro o juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal aqui no Rio de Janeiro, que é responsável pelos processos envolvendo o ex-governador Sérgio Cabral. Ele defendeu punição exemplar em casos de corrupção e também criticou indicações puramente políticas. O presidente da Petrobras, Pedro Parente, disse que as sugestões de Sérgio Moro vão ser analisadas, vão ser todas analisadas, mas adiantou que algumas medidas nesse sentido já estão sendo tomadas, já estão sendo adotadas. Ao fim do encontro, o juiz Sérgio Moro conversou rapidamente com os jornalistas e, ao ser questionado sobre o tema, defendeu a redução e até o fim do foro privilegiado. O foro privilegiado, primeiro, ele é contrário ao princípio da igualdade. Todas as pessoas têm que ser tratadas de maneira igual perante a lei. Então ele fere esse princípio da igualdade está na base da nossa democracia. Não é? Por outro lado, na prática, os tribunais superiores são assoberbados de processos, são sobrecarregados de recursos. Por melhores que sejam os ministros encarregados desse processo, me refiro, por exemplo, ao ministro Edson Fachin, faz um trabalho excelente. Por melhores que sejam eles, os processos normalmente têm a tendência de correr lentamente. Então seria oportuno aproveitar esse momento e reduzir significativamente o foro privilegiado ou até mesmo eliminá-lo. Inclusive para juízes, não tem nenhum problema quanto a isso. O Ministério Público Federal denunciou o ex-ministro do Turismo e ex-presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves, por mais um crime de lavagem de dinheiro. O ex-ministro é acusado de usar contas em paraísos fiscais entre 2014 e 2015 para dificultar o rastreamento de propina paga por uma empreiteira responsável pela obra do Porto Maravilha, no Rio de Janeiro. Henrique Eduardo Alves teria transferido quase 3 milhões de reais para essas contas. A denúncia é decorrente das investigações realizadas pela Operação Sepsis, que apura fraudes no Fundo de Investimentos do FGTS. A defesa de Henrique Alves, que está preso, diz que não irá comentar o caso porque não teve acesso à denúncia. O procurador-geral do Equador pediu a prisão do vice-presidente do país, Jorge Gleisi. Ele é acusado de associação criminosa no escândalo da Odebrecht. Para ele, foi pedida a pena máxima de 6 anos de prisão. Gleisi está em prisão preventiva desde outubro e é o político de mais alto escalão julgado pelos crimes de corrupção da empreiteira. A gente fala agora de notícias do Oriente Médio, onde palestinos convocaram para hoje um dia de fúria contra Israel e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. É uma reação ao reconhecimento por parte de Trump de Jerusalém como a capital de Israel há 2 dias. Palestinos e soldados israelenses entraram novamente em confronto hoje. Israel aumentou a segurança para as orações desta sexta-feira em Jerusalém, especialmente na Cidade Velha. O esquema especial, organizado depois que o Hamas anunciou para hoje um dia de fúria entre os muçulmanos, inclui mais patrulhas e policiais disfarçados. Este morador de Jerusalém disse estar preocupado e defende que o presidente Donald Trump, ao reconhecer a cidade como a capital de Israel, empurrou a região para a violência. Neste jornal árabe, a manchete diz raiva. Em Belém, soldados de Israel usaram gás lacrimogêneo e balas de borracha para dispersar a multidão. A imprensa local diz que pelo menos 31 pessoas ficaram feridas.
Em frente aos portões da Cidade Velha, um grupo de muçulmanos a caminho da mesquita gritou que Jerusalém é a capital deles. Houve confronto entre guardas e manifestantes. A cavalaria também foi usada no forte esquema de policiamento. Na Casa Branca, um rabino entoou cânticos judaicos ontem à noite. O presidente Donald Trump e a família celebraram o Hanukkah, festa judaica tradicional do mês de dezembro, a chamada consagração das luzes. Em um rápido discurso, o anfitrião disse que a celebração deste ano era muito especial para todos. Eu sei que tem um monte de gente feliz nessa sala, disse Trump. Enquanto judeus americanos celebram, líderes continuam a manifestar desacordo sobre a decisão de Trump. O presidente francês Emmanuel Macron pediu calma na região e disse esperar que as medidas tomadas pelos Estados Unidos possam, de algum modo, levar as negociações pela paz e não o contrário. Mais de 200 mil pessoas tiveram que sair de casa na Califórnia por causa de incêndios florestais. Mais de 150 mil hectares, o equivalente a 200 mil campos de futebol, foram incendiados em Los Angeles e San Diego. 5 mil bombeiros trabalham para tentar controlar o fogo, que já destruiu prédios e ameaça 15 mil casas. O risco é maior para regiões nobres, como Bel Air, onde vivem celebridades como a cantora Beyoncé. Bombeiros tentaram salvar obras de arte em mansões da região. Os focos de incêndio podem ser vistos do espaço. A NASA divulgou imagens de satélites das áreas atingidas pelo fogo. O tempo seco e os ventos de 130 km por hora fazem com que os focos de incêndio se multipliquem rapidamente desde segunda-feira e dificultam o trabalho dos bombeiros. A previsão para hoje é de mais um dia de ventos fortes. O Brasil é o segundo país no mundo em número de celulares roubados, perdendo apenas para a Índia. Infelizmente, para evitar ficar no prejuízo, é preciso tomar algumas precauções. 3 em cada 10 pessoas no Brasil possuem um smartphone. São 280 milhões de celulares no país, mais de 26 milhões somente aqui em Minas Gerais. E se os smartphones caíram definitivamente no gosto popular, também são alvo de roubos e furtos. Segundo dados da Secretaria de Estado de Segurança Pública, Minas Gerais registrou no ano passado, de janeiro a novembro, mais de 106 mil roubos e furtos de telefone celular. Essa mulher, que não quis se identificar, foi assaltada na porta de casa. Os bandidos levaram a bolsa e o telefone celular. Com o e-mail em mãos, que é o número de identificação do aparelho, ela registrou ocorrência na polícia e conseguiu encontrar o telefone. Eu fiz o BO na Polícia Militar e depois entrei em contato com uma amiga da Polícia Civil e passei o número do e-mail e ela, um pouco tempo depois, quando eles trocaram o chip e fizeram uma ligação, ela retornou a ligação e fez a abordagem falando que o celular era roubado. O especialista em tecnologia orienta que há como proteger os celulares preventivamente ou depois que o aparelho foi roubado ou furtado. Inicialmente, o que o usuário pode fazer é instalar aplicativos de rastreamento e proteção do aparelho celular dele. Então você, de posse de um e-mail de cadastro, você pode entrar no site do fabricante e realizar um cadastro para que aquele aparelho seja associado à sua conta de e-mail. Você vai ter alguns benefícios de backup automático, de agenda telefônica, de rastreamento do aparelho, de comandar um alarme do aparelho e até apagar remotamente determinados tipos de informação. Então você tem várias facilidades no antes do incidente. Posteriormente a isso, a providência que você deve tomar é procurar as operadoras ou a polícia, municiado de um boletim de ocorrência, você procura a operadora e registra o número de série do aparelho, que é chamado também de e-mail. Então esse aparelho vai ser bloqueado junto à operadora e vai estar impedido de realizar ligações telefônicas. Um programa gratuito da Polícia Militar, o Celular Seguro, ajuda na localização dos aparelhos. O aplicativo torna o processo de cadastro do celular fácil, mais simples, menos burocrático, dispensando a pessoa de saber o número de e-mail, de conhecer o número do e-mail.
E também permite, nas situações de crise, de emergência, em que a pessoa precisa receber socorro de imediato, rastrear aquele aparelho para conseguir prestar um socorro de forma mais precisa, nos casos em que ela liga para o 190 ou que algum evento mais crítico acontece com aquela pessoa. No próximo bloco, uma exposição em São Paulo mostra a vida de refugiados africanos que vieram tentar a vida aqui no Brasil. E o atacante do Flamengo e do Peru, Paulo Guerreiro, é suspenso pela FIFA.